Bom, é ótimo estar com vocês todos aqui. Eu queria estar aí com vocês na reunião junto. Eu tive um problema terrível. É a primeira vez que eu não cheguei em algum lugar, não fui bem sucedido em chegar em algum lugar. Eu peço desculpa, espero que o próximo ano o convite esteja de novo, aí eu vou juntar vocês pessoalmente. Mas eu não consegui, não foi factível eu conseguir fazer a viagem até aí. Eu tive alguns problemas de vista, alguns problemas de voo. Próximo ano, com certeza, com esperança, estarei aí com vocês para a gente falar de outras perguntas que o meu laboratório está fazendo também. Como é que tá o som? Tá bom? Tá ok? It's okay, Scott. Okay, perfect. So today, Hoje, eu não sei como, se vocês me conhecem ou provavelmente ouviram falar meu nome em pesquisa de lúpulo, então fiz muita pesquisa com lúpulo. Eu fiz meu PhD como crescer esses lúpulos, como criar esses lúpulos para aroma, para ter os melhores extratos. Eu passei uns 10 anos na cervejaria e depois eu me juntei à Universidade da Califórnia e comecei a trabalhar com cervejas não alcoólicas. E eu fiz a primeira pesquisa em cerveja sem álcool. Eu fui para a Alemanha, passei um tempo lá na VLB, que é um instituto que não é lucrativo, que trabalha com todas as coisas de pesquisa em cerveja, e depois eu me juntei à Universidade de Arkansas, cerca de 3 anos atrás. Meu produto aqui em Arkansas, a pesquisa foi sobre arroz, mas hoje nós vamos falar sobre um pouco sobre a minha pesquisa. Eu achei que ia ser legal começando falando como o que a gente faz no laboratório La Fontaine. Nós pegamos uma matéria-prima, que pode ser, sei lá, arroz, lúpulos, uvas, e a gente faz uma análise química. E depois a gente faz aquela análise química, e depois a gente pareia com a análise sensorial, e vê que características na matéria-prima que estão conduzindo o gosto ou a qualidade. Hoje vai ser um mergulho profundo aí na utilização de arroz. E, esperançosamente, eu imagino que você usar arroz local é uma coisa legal para fazer, para uma inovação em produto. Então, para dar uma ideia, para dar um insight, essa é a cervejaria experimental que a gente tem na Universidade de Arkansas. O Bernardo foi meu primeiro aluno, ele está lá, ele é brasileiro. Isso é uma das razões que eu concordei em falar, porque ele tem uma influência muito grande pelo Brasil aqui no laboratório, assim que ele começou. E nós vamos falar como podemos fazer e o que estava inovando na indústria cervejeira brasileira. Eu queria estar por aí para experimentar essas maravilhosas cervejas que ele me fala daí. Nós temos fazemos 2,5 barris por turno, né, da abraçagem, por batelada. Você consegue ver o tamanho. Nós temos capacidade para quantidades menores. A razão é porque a gente faz muito teste, né, muito para desenvolvimento. E talvez a gente não tenha o tamanho ou a escala para ir para uma escala maior de 50 litros. Mas a gente faz aí bases para mostrar um pouco do equipamento antes de a gente começar hoje aqui. Falando geralmente, a pesquisa que o meu laboratório faz cai em 3 categorias. Baseado em arroz, essa é a pesquisa que vocês vão ver hoje. E isso é focado qual que é a variedade correta que você deve estar usando na indústria cervejeira numa perspectiva de arroz. O Bernardo, o trabalho do PhD dele é como maltear arroz. Que características nós precisamos de uma variedade, numa perspectiva de variedade de arroz para poder maltar ele corretamente. E depois nós estamos fazendo muito trabalhos em arrozes mais aromáticos, como o Tasmanian. Você pode usar como condutor de sabor dessa percepção, ao invés de usar como um almíbar neutro, que geralmente é utilizado. Mas a gente vai falar isso mais tarde. Uma das outras pesquisas áreas, a gente faz coisas com arroz e faz produtos com inovação. Aqui na Universidade de Arkansas, nós fizemos muito trabalho para analisar a qualidade de saquê. Nós temos técnicas de bebida para
para criar esses bebidas de arroz de alto perfil de premium. E as fermentações com enzimas exógenas. Você pode abordar na abraçagem de maneira diferente, vou falar sobre isso, mas eu queria começar a conversa aqui, e eu sei que muitas cervejarias estão considerando a sustentabilidade, o rastro de carbono, o potencial, os riscos potenciais para reduzir isso. E o que a gente vê, isso aqui é as nossas missões de sustentabilidade, né, o relatório de sustentabilidade, 23% um terço da cervejaria vem das matérias-primas e logística. O que nós vemos aqui, quando você considera usar amidos locais como matéria-prima, você pode dar uma diminuída nessa seu rastro de carbono. E com certeza, pelo menos nos Estados Unidos e no Arkansas, o arroz é muito... ele tem um papel importante, muito importante, o arroz nisso. Isso aqui são tipos diferentes de grão. Aqui que você consegue ver nas tabelas são as produções com a quantidade de produção que a gente consegue por hectare desses normalizado pelo tanto de produção que a gente tem nos Estados Unidos e o potencial para mudança climática desse grão. O que eu queria deixar destacado é que tem muito interesse para os cervejeiros para irem atrás de diferentes grãos, como por exemplo o Kenza, o sorgo. Mas essas produções por hectare são metade da cevada. Por que isso é um problema? Porque não é um modelo sustentável para fazendeiros. No final do dia, você precisa ter uma relação com o seu produtor que promove boa vontade e bom sucesso para os dois, para o fazendeiro e para você. Se você convencer ele para ir para uma plantação que é metade da criagem do que ele está fazendo, ele não vai aceitar. Ele não vai... No final do dia, não é um negócio bom para ele. Para ser um bom de negócio para eles, ele vai precisar de matérias-primas mais caras. Por outro lado, o que a gente consegue ver aqui é que varietais modernas de arroz e milho produzem muito do que a gente consegue, muito mais do que 3, 4 vezes consegue na cevada. E tem que levar em consideração. Quando nós começamos a usar outros grãos na cervejaria, tem problemas, né? Claro. Eu acho que vocês já brincaram com grãos diferentes, claro. O mileto, o centeio. O tamanho do outro grão é um problema, às vezes. Porque você está passando essas grandes grãos e você muda para um grão que é tipo um pó. Como você sai de um negócio, como você move propriamente, como você limpa, como você faz a limpeza efetiva. Então, é tão importante o pedaço de quantidade de degradação e aí formação de amido. A linha de formação de amido, nós temos que a extração desse... É que nem pequenos sacos de amido. E você tem que começar a abrir esses sacos e hidrolisar eles para conseguir ter acesso a esse amido. Mas coisas como milho e arroz, nós presumimos que tem uma alta temperatura de gelatinização. A gente precisa de mais energia para quebrar isso. Mas o que a gente vai ver no final, na pesquisa que eu fiz, é que tem variedades de arroz que gelatinizam a 65 graus. Exatamente o que a gente precisa. É onde a gente vai precisar hidrolisar as enzimas da cevada mesmo. E as fontes de amido alternativas não necessariamente têm atividade endógena enzimática. Mas você pode hidrolisar e começar essa extração de amido. Eu quero dar uma perspectiva global para vocês novamente. Nos Estados Unidos, nós importamos 70% das nossas centeias. E como você pode ver, aqui a parte superior esquerda é cevada, a parte superior direita é arroz. Isso é o quanto cada país produz. E aí você pode ver a produção de cerveja aqui na esquerda embaixo e a importação de cevada. Você pode ver que a gente importa mais
cevada do que a gente... Mas o Brasil, você pode ver que está em vermelho. Vocês importam a maioria das cevadas que vocês usam nas cervejarias. Isso indica para mim que você tem outra alternativa de fonte, você consegue alavancar o seu processo usando, sei lá, milho ou arroz, para ter bebidas artesanais de alta qualidade, vai fazer muito sentido e vai melhorar a eficiência e o custo para o seu consumidor no final do dia. Então, nos Estados Unidos, só para dar um insight como o nosso mercado funciona, a parte mais norte cresce cevada, eles fazem cevada, produzem cevada lá. Agora, o arroz, ele é produzido no delta do rio Mississippi e perto também dos Grandes Lagos. E meio que dessa parte norte, meio central da Califórnia. O problema com isso a cevada é estável a temperatura. Significa que as temperaturas sobem, seja à noite ou temperaturas de verão, nós vamos ter uma queda de produção na América do Norte. Então, essa queda de produção pode ser entre 3% e 17%, que os modelos geralmente mostram. Mas o arroz é tropical, ele consegue se estabilizar, ele é mais... Ele tem menos queda de produção. Então, vamos voltar para o básico de passagem. O que a gente está falando desse grão inovativo? Nosso objetivo é transformar esse amido em açúcares que sejam com um degrau de polarização 3 ou menos. Que é isso que a levedura vai comer. E o que a gente faz isso aí para acessar esse amido? Você pode ver pelo gráfico aqui à esquerda. Nós começamos por pequenos granulos, depois nós temos que quebrar ele antes de começar a cortar esse amido e hidrolisar ele. Qual que é a visão dogmática do arroz, na minha perspectiva? É que todas as variedades têm uma temperatura de gelatinação alta. Esse não é a verdade, isso não é o caso. Nós vamos descobrir, que você vai ver nessa palestra, que existe arroz que gelatiniza até 58. Não, nem mesmo 65, mais baixo que isso. E com isso você pode usar de várias maneiras na sua cervejaria. Historicamente, todos vocês são orgulhosos da sua cerveja, você quer usar 100% de malte na sua cerveja. Bom, eu concordaria com você 3 anos atrás, antes de alavancar o arroz de maneiras únicas para muita gente. Por que nós começamos a usar arroz no primeiro lugar na indústria cervejeira? Eu tenho um livro de história e começou na Alemanha a utilização. Não é historicamente americano usar arroz, é alemão, historicamente falando. Mas nós gostamos o uso do arroz aos Estados Unidos, porque a Anheuser-Busch, né, a fábrica, usa muito arroz para uma perspectiva de custo. Eles estavam usando porque eles tinham acesso a ingrediente ruim na época. Então, a qualidade da cevada na América, quando os imigrantes estavam chegando aqui nos Estados Unidos, basicamente eram 6 PS de 6 fileiras. A qualidade da cerveja com a malte de cevada de 3 fileiras era inferior. Então, eles começaram a usar arroz para ter menos proteína e aumentar a drinkability do produto. Quando a gente pensa nas aplicações modernas de cerveja, essas são algumas tendências que eu vejo no mercado. Você tem produtos como o Macu, que é um produto de arroz. Coreano, é uma bebida fermentada 100% de arroz. Você pode ver bem turva. Quando a gente vai para a direita, a gente vê a Michelob Ultra. É uma cerveja que tem 60% mais ou menos de arroz. O que eles estão tentando colocar aqui é neutralidade. Eu não sei se vocês fazem seltzer. Aqui nos Estados Unidos a gente faz muita seltzer. E a gente acha fontes neutras de amido. E eu vou dizer, com arroz você tem uma coisa bem limpa, uma fermentação bem limpa. Como a gente já tentou aqui nas pesquisas para
Outro estilo que é muito popular aqui, que é uma American Lager, não é japonês, né? É japonês, né? Lagers de arroz japonês. Até de 20 a 30% no grist. E depois, fora do arroz, o que eu vejo estabilidade cevada é para mercado, para vida do produto, vida útil do produto. O arroz dura muito mais longo. Então, os cervejeiros artesanais estão tentando estender essa vida de produto, essa vida média do produto. O que nós vemos são essas Cold IPAs, Cold IPAs, que estão crescendo no mercado, e a distinção é que é a inclusão de arroz ou milho, alguma coisa entre 5% e 30% do grist. Nós temos essas inovações, estamos usando arroz não para sabor, mas para neutralidade, para eficiência e estabilidade também. Eu queria apontar isso porque o uso que nós usamos, a razão que eu penso que o malte de cerveja é o melhor para usar para cerveja é porque é uma regulação de 1516. Essa regulação pela Lei de Pureza Alemã, pelo governo alemão, para usar só cevada maltada. Isso dita e tem um impacto e influência com perceber cerveja de qualidade. Mas nós estamos mudando assim na América agora. Nós já temos nossas regras e legislações estão sendo mais relaxadas contra a cerveja. Nós não estamos mais, o que pode ser chamado de cerveja? Nós estamos incentivando essas matérias-primas locais. Passou uma lei aqui no Arkansas sobre isso. A gente pode ter mais, quando usa mais arroz, mais economiza nos impostos aqui no estado. E isso é um incentivo também importante para usar matéria-prima local. Então isso meio que faz o palco que a gente está agora. O que nós estamos usando? Como a gente usa o arroz atualmente? E quais são os formatos de arroz? E aqui você tem tipicamente um arroz, parece similar com o sedado que você tem. O que nós fazemos? Nós vamos tirar essa casca e nós vamos passar isso para um moinho. Nós vamos passar, vamos polir uma certa especificação. A especificação atual, nós trabalhamos, 0,6% de superfície. Isso é muito, lembra muito o arroz que a gente compra no mercado, normal. Como os cervejeiros caseiros fazem, ele é pré-gelatinado para nós. Você pode pegar o arroz marrom ou o branco e flocular ele. Você passa por um aquecedor e você vai gelatizar ele antes de entrar com ele na cervejaria. Também tem esse processo arroz instantâneo que você faz em casa. E você pode usar o extrato de arroz. Mas é mais caro, um material mais caro. Outra opção, e eu vou mostrar essa pesquisa durante essa fala, é que nós podemos germinar e maltear arroz, como a gente faz com cevada, mas não tem pesquisa feita nisso, o que é surpreendente. Mas nós estamos fazendo essas pesquisas aqui, nós temos muitas promessas para o futuro aí. Só alguns insights para dentro disso. Agora nos Estados Unidos, a única métrica para a qualidade é quanto o fazendeiro consegue produzir por acre ou hectare. Quanto mais produção, mais bem sucedido. Então tem uma qualidade bem limitada de métrica. O que é feito nos últimos 20 anos, a maioria das varadas que estão sendo plantadas são plantações que têm muita produção, mas qualidade terrível. Porque eles não comunicaram as necessidades à indústria. É muito limitado as análises certificadas nesse mercado. Pelo menos para cervejarias. E também o que eu consigo ver variedades múltiplas diferentes são colocadas na cena sem pesquisa. E às vezes essas varietais não têm as características que a gente quer. Ou são perdidas essas características. Nós não estamos comunicando, nós cervejeiros não estamos comunicando com os fazendeiros, com os produtores, como a gente usa esse material e as necessidades desse material que a gente precisa para usar.
Eu sei que muitas das cervejarias podem parecer muito diferentes. Vocês podem ter um sistema de tubos. Você às vezes tem um tribloco, uma panela tribloco. Alguém de vocês tem um sistema de quadribloco, que aí eu vou ter lá o mash tun, a panela de fervura, clarificação e repul. E eu posso usar arroz nesses materiais, com qualquer desses designs. Mas eu divido em duas categorias. Uma é processar e lidar com esse material. Esse é, claro, a generalização, a liquefação. Você não quer a sua cervejaria, né, muita sujeira, você não quer ser o cervejeiro maluco com você. E depois você quer ver quando começa a hidrólise mesmo. E a maneira que nós vemos isso de novo, você tem enzimas hidrolíticas aqui, a maioria do tempo você vai usar essa curva, que é a curva da beta-amilase. E a beta-amilase vai criar a alfa-amilase também ataca as largas destrinas e vai cortando em pequenos tamanhos diferentes. E é isso que conduz à fermentabilidade da cerveja. Eu vou passar por esses três tipos de como você vai mudar o seu sistema baseado como você usa o arroz. Como o arroz... Você vai mudar um pouco como o arroz pode ser utilizado. Esse ele chama como uma decocção, é uma American que eu chamo de double mash. Você põe você mistura, depois você tem onde você tem cerveja. Quando você vai fazer esse processo de fervura, você vai ter aproximadamente 10% de mash. Depois você vai adicionar o seu arroz fervido no final da sua receita. No final no seu mash de cevada. E vai usar ele também na clarificação. Isso é mais intensivo em gastos. Você precisa de uma panela extra para ferver esse arroz. Quando a gente começa a entender onde a gelatização está, isso fica melhor para esses cervejarias mais limitadas, vamos dizer assim, né, com setup mais limitado. No sistema de 3 panelas, nós temos a panela de mash, a clarificação e a fervura. Você pode ter 10% do seu grish com arroz. Você vai elevar até a sua temperatura de gelatinização. Ou 2 graus a mais. Por exemplo, o arroz gelatiniza cerca em 72, não é tão alto. Então o que nós fazemos? Nós usamos a água que nós esfriamos na nossa cervejaria. Nós vamos adicionar essa água para dar uma resfriada na mesma panela para onde nós queremos hidrolisar. Você também pode, nesse cenário, misturar por cima. Você pode fazer isso a quente, depois fazer essa transferência. Outro cenário, você já pode fazer o mashing mais quente. Você pode trazer enzimas exógenas, que vai ajudar a liquidificar isso aí. E depois mistura isso aí na sua panela de Lauter. O último cenário é o mais simples. Mas, de novo, você pode usar arroz nesse cenário também. Como você controla a sua temperatura de higienização do arroz, no final, essa especificação com o seu produtor, com o seu fazendeiro. Então, se eu sei que ele fica em 72, eu começo aqui, eu adiciono minhas enzimas exógenas, eu trago para a temperatura onde você vai gelatinizar o arroz e você usa a água para resfriar também, para trazer a temperatura para baixo novamente desse mash de arroz, para adicionar o final dos seus mates de cevada por cima nesse material. Você aquece, você esfria, você adiciona a cevada e você sacarifica o resto. E novamente você pode começar ele com uma temperatura muito quente, que nem o slide anterior.
Quando eu vim para o Arkansas, o arroz era tratado muito mal. A pesquisa anterior que eu achei publicamente em arroz, como adjunto para ser moído, foi em 1983. Você vê como que os cultivares mudaram desde 2005. Você não cresce os mesmos cultivares de arroz. Não sei se vocês sabem, muitos de vocês sabem, mas o arroz cabe em três categorias: longo, médio e curto. O longo geralmente vai para comer e o curto e o médio são usados para processamento. Nós conseguimos 98 amostras de diferentes cultivares. Nós queremos provar o cultivar tem impacto no quanto açúcar fermentável você vai receber para essas diferentes variedades de arroz que você está crescendo no campo. Aqui você pode ver que esse é a pesquisa de 83. E aí você consegue ver o conteúdo extraído parte a parte aqui. Esse trabalho é publicado já, se você quiser acesso, eu tenho como passar para vocês. E o que eu estou mostrando para vocês é que, essencialmente, esse extrato pode mudar só pela variedade do arroz que você cresceu, por 10%. E isso significa que é $1,60 por hectare por litro para fazer um produto com adjunto, só usando a variedade certa. O que é interessante desse papel de 1973, eles basicamente preferiram grãos médios e curtos. O que nós achamos, no nosso estudo, é que não faz, o tamanho do arroz não faz diferença nenhuma. Que é importante, porque o longo tem custo menor no mercado. Então, o que acontece com essas variedades de alto extrato de arroz? Eu quero voltar só um pouco para esse slide. Aqui nós moemos numa farinha e colocamos diferentes peneiras e que chacoalha para frente e para trás. As partículas menores vão para o fundo e as partículas maiores ficam no topo. Isso é muito similar a como você peneiraria com qualquer material que passa por um moinho. Qualquer material que é moído. Quando você usa arroz na indústria, basicamente em cerca de tamanho, você pode esperar nas diferentes sementes. Cada uma dessas diferentes sementes pode ser de grande a pequeno. Essa é a distribuição do arroz que a gente tinha no nosso estudo. O tamanho particular é praticamente menor, mas você pode ver que as variedades são mais fáceis de quebrar em partículas pequenas do que outras. E isso é muito importante para o próximo ponto. Nos Estados Unidos agora, a maioria do arroz está sendo criado para ser comido. E o que nós vemos aqui, tem uma coisa que é chamada de o tamanho do grão depois que você faz o processo de moagem. E depois tem lá os mais quebradinhos, os pedaços, e geralmente as quebradiças vão para as cervejarias. Os Estados Unidos está priorizando variedades que não quebram tanto. Isso estão trazendo. Agora nós estamos olhando para novos cultivares, porque não é sobre qualidade, é sobre produção. E a qualidade antes medida era para arroz comestível. E para a cervejaria, nas outras cervejarias, você consegue ver, se você não conseguir contratar para os fazendeiros, produtores, fazer as variedades certas, você vai ter menor extrato, não vai ter tanta produtividade. Outra coisa que você tem que pensar é como você caracteriza o processo de gelatinização desse arroz. As medidas usadas no laboratório para saber onde esse amido está sendo quebrado. Tem duas técnicas diferentes, a principal que tem sido usada em cervejarias e é um analisador de disco rápido. Ele analisa a viscosidade e também, como é que chama? A quebra, o nível de quebra. Quando você
aquece esse amido e ele começa a se liquefar. Isso, método é mais difícil de comparar com diferentes variedades de arroz e até entre cervejarias, porque depende de água e tem alto custo. Por outro lado, você tem um scanner diferencial, que é o calorímetro de scanner diferencial. E você coloca num vasilhame de ácido oxidável, nós aumentamos a temperatura e vê a curva de energia. E quando essa quebra ocorre, é uma relação mais direta com o calor. Eu não descrevi ainda o analisador. Você põe dentro de um copinho, aí você põe um negócio que gira, um aparato que gira, e ele mede a resistência desse amido pelo tempo. E, essencialmente, o que nós vemos é um pico que esse material começa a se quebrar. Então, nós acreditamos que esse método dá um sentido melhor onde você realmente está acontecendo a gelificação desse seu arroz. E você consegue ver mais facilmente. Exibido por essa curva aqui embaixo. O começo da genitorização, um pico e um final. E o que você consegue ver nesses três gráficos é que nós tivemos eles fazendo isso quando eu vi isso no meu grupo, eu fui surpreso mesmo. Eu achei que não ia ser utilizado nessa temperatura. Eu tenho que pôr a temperatura muito alta para gelatinizar. E aqui nós vamos ter uma variedade que é gelatinizando perto dos 60. Isso foi surpreendente para mim. Nós não sabemos, porque nós estamos tratando esse ingrediente como inferior. Nós não estamos plantando ele, fazendo o cruzamento dele para ser processado. Pensa numa perspectiva de sustentabilidade. Você tem cultivares que você tem que pôr muito menos energia e você não tem que ferver o arroz, você está salvando muito dinheiro em energia, em combustível, nesses custos principalmente. Então tem toda uma razão porque o arroz está sendo usado tanto como extrato como eficiência numa perspectiva sustentável. Uma outra cruzamento de arroz que está surgindo na indústria o Instituto Internacional de Arroz está fazendo variedade de arroz que ele tem um índice glicêmico muito baixo. Quer dizer que você come arroz, a maioria dos países tem arroz como na sua dieta todo dia. Por que isso é um problema? Quando a gente come arroz pode aumentar o nível de glicose no seu sangue. O que eu estou fazendo é fazer a variedade de arroz que tem um índice glicêmico baixo. Para fazer isso, eu preciso fazer cruzamentos de variedades que não deixem sua digestão tão vagarosa. O que a gente vê é um problema quando a gente aumenta a variedade com maior conteúdo de amilose. É mais difícil para o cervejeiro quebrar esse arroz. Então, quando fica disponível no mercado, vai ser um problema. E você pode ver aqui que nós tivemos uma correlação, um coeficiente de correlação aqui. As coisas que estão em negrito e verde são positivamente correlacionadas. As coisas que estão vermelhas são negativamente correlacionadas. E o que está em branco não faz diferença. Nós já sabemos que variedades nós precisamos, e nós estamos investigando agora práticas de agricultura que pode ajudar a modular esse extrato, para pensar sobre a eficiência da matéria-prima, não só o amido para a cervejaria, mas pode ser usado em outros campos também. E o que nós conseguimos ver, essencialmente, é o conteúdo de umidade, de quando o grão é colhido pode ser um problema, o tanto de fertilizante que é aplicado durante o crescimento daquele material também pode ser um problema. Então, por exemplo, se um produtor está tentando produzir mais
o que acontece é ele põe mais nitrogênio, põe mais fertilizante. O problema é que você aplica, você também aumenta o conteúdo de proteína do grão. Isso que eu acho que é um problema na qualidade de cevada também. Esse conteúdo de proteína também pode impactar as propriedades de latinização do seu grão, elevando essas temperaturas para cima. De novo, a qualidade da sua matéria-prima, não só da cervejaria, começa pelo campo. No começo eu queria começar por isso aí mesmo, porque está aumentando a eficiência, né? A gente nos Estados Unidos os consumidores aqui precisam e estão demandando coisas mais que são efetivas de custos, custo-benefício. Você, por ponto de vista seja geopolítico, recessões no mercado, e nós estamos procurando coisas que têm custo-benefício e de alta qualidade. Mas isso realmente começa como usar e maximizar o seu extrato. Pelo menos da nossa perspectiva. Agora, indo na perspectiva de sabor. Isso foi um trabalho feito pelo Christian Schuber, ele é um pós-doutorado no meu laboratório. Nós fizemos a mesma cerveja, mas modulamos ela com nós pegamos esse produto, nós vamos de 100% cevada para 100% arroz. Como que o sabor e o perfil de fermentação muda? E aqui você pode ver que característica de fermentação, nesse estudo, nós estamos criando uma cerveja não alcoólica, e o que nós estamos conseguindo ver é que, essencialmente, para alcançar 3,5% por volume nos Estados Unidos, essa é uma limitação para os Estados Unidos é 0,5, né, a definição para não álcool, mas quando você adiciona mais arroz, e quando você pode ver também aqui, 100% cevada maltada, e o arroz, 100% arroz aqui. Nós aumentamos ou diminuímos o tempo que nós chegamos a nosso objetivo de álcool por volume. E nós reduzimos o tempo. A razão por isso é que com arroz você está adicionando só glicose, açúcar simples. Você pode ver nas cervejarias, ele vai em forma de cristal, se alguém usa açúcar também. Você pode ver outras características, como nós tivemos o arroz. Não vai ver muita mudança no amargor, mas você tem um pouquinho de cor, a cor cai um pouquinho, ela diminui um pouco quando você usa mais arroz. De uma perspectiva de sabor, a razão que nós estávamos curiosos para usar cerveja de arroz e cerveja sem álcool é porque não temos habilidade física de desalcoolizar nossa cerveja. Então, nossas cervejas aqui são com matéria-prima. Nós estamos alavancando novos leveduras e todos nós sabemos que o gosto de mosto de cerveja sem álcool feito com 100% malte, né? Então é terrível. Você pode ver que quando você adiciona mais arroz no grish, esse arroz moído tira esse caráter de mosto, relacionado a mosto. E você pode ver que você pode usar uma levedura nesses testes. Uma coisa que eu queria destacar aqui é que o arroz que nós estamos usando aqui nesse estudo é um arroz aromático, que é produzido aqui na Universidade de Arkansas. Então é um arroz que tem gosto de pipoca. Em cerveja, nós não vamos pensar como positivo, né? Pode parecer de acetil para nós, mas nós achamos que aquela nota caracteristicamente diferente de acetil é outra característica. Então, quando você está pensando em inovar e usar arroz, você não tem que ver ele com sabor só neutro. Você pode achar variedades que têm características que têm sabor. E você pode conduzir isso. O outro ponto é que você tira essa característica de mosto, seus outros ingredientes vão brilhar mais. Você pode usar menos lúpulo, ou você pode adicionar mais tardiamente esse lúpulo, pode mudar e vai ficar mais brilhante. Eu acabei de mencionar que a gente está testando com consumidores as preferências, diferentes tipos de arroz incluídos, e nós olhamos para 116 consumidores e olhamos a preferência, foi
em cervejas feitas com 50% de diferentes adjuntos. Então, arroz, mileto, sorgo, milho, cevada não maltada, cevada de trigo. E aqui você pode ver, né, bem colorido, mas o que representa é a preferência do consumidor, dos consumidores. As áreas em amarelo são áreas de satisfação alta do consumidor, e as áreas em verde são pouca satisfação de consumidor. Você pode ver que o malte de cevada são cervejas sem álcool. Tá lá, com baixa consumidor aceitação, porque eles não gostam desse produto. Quando você vai adicionando mais características neutras e fontes de amido com características mais neutras, você consegue uma satisfação maior do consumidor. O problema com arroz é que você foi super neutro. E eu acho que nós somos muito longe. Não era uma variação aromática, era uma variação específica para ter característico neutro. E por aí, 50% talvez foi muito para o consumidor, mas... Bom, novamente, você consegue ver que tem uma distinção. As mulheres preferem mais neutro, os homens preferem mais características de mosto ou de malte. O que a gente consegue notar é uma grande diferenciação relacionado à característica verde por múltiplas gerações no nosso estudo. E o que nós conseguimos ver é mais abordável para diminuir essa característica de moços. Os mais velhos aguentam também, os milênios e os de geração X preferem as características mais neutras. E a mesma coisa com os boomers. A preferência muda com as gerações, e é muito interessante isso. Mas isso mostra a dinâmica de sabor e como alavancar o arroz como matéria-prima em algumas preferências de consumidor, pelo menos na América. Mas, quando eu falo do extrato desse arroz, o que nós conseguimos ver é a diferenciação com diferentes variedades, claro, e também com colheita pelo ano inteiro. Eu só queria mostrar isso aqui que é difícil de prever, mas nós temos os anos de colheita dos 22, 23 e 24. E as diferentes variedades colhidas e o tempo que eles foram colhidas. Algumas variedades que você consegue ver nesses 3 anos, arroz 12, é uma variedade chave. É uma variedade consistente com alto extrato. Você consegue ver que teve uma queda de extrato em 4%. E por quê? A pergunta foi por quê, quer dizer, né? A resposta é que nós conseguimos ver é que tem muitas diferenças em proteínas nesses 2 anos. O que vai acontecer com a mudança climática é que você vai ter colheitas, ter anos colheitas, você vai ver aumento de conteúdo de proteína. Assim como a gente tem produção maior por mais nitrogênio, você também vê esse aumento em proteína também. Como a gente vê o extrato, de novo, você consegue ver essa correlação, essa matriz de correlação. Vermelho indica, eu abaixo essa coluna, é negativamente ligado à proteína, e aí também a temperatura de gelatinização desse amido, e aí eu não quero procurar um que não tem uma correlação negativa. Mais proteína, menos extrato. O que a gente pode fazer? Tem soluções no mercado. O que nós vimos é basicamente parte do problema, que é o acesso ao amido, que é a proteína. Você consegue ver, né? Você consegue ver nesse PET scan aqui que o arroz gelatiniza seu amido, onde você vê essa área amarela é a proteína. A gente retirou isso de alguns outros dados que a gente tinha. Mas você pode ver quanto maior o conteúdo de proteína, fica mais difícil acessar esse amido. Então o que você pode fazer é que são enzimas disponíveis proteases no mercado disponível para você ter uma eficiência maior extração desse amido. Uma é conhecido como Fenboost Pro, da Nova Essência. Você pode ver que se você adicionar essa protease, você vai ter
um aumento de 5%, cerca de 5% na gelatinização. Não é nada para se rir, é super importante. Mas você tem que considerar o custo de adicionar essa enzima pelo aumento da eficiência que você tem. Na última coisa desse adjunto que eu poderia falar é, de novo, os produtores, fazendeiros estão tentando, os moedores estão tentando ver o que a gente precisa, e a gente tem acesso fácil ao extrato, e que nós vamos ter o tanto de fermentabilidade desse extrato também. Então, eles são negativamente correlacionados, de novo. Eles estão em outra direção. As cervejarias, como indústria, estão precisando comunicar nossas necessidades. Eu não vou poder usar mais essa matéria-prima. E não é a melhor corrigição, que eu acho. Então, essa é a história do adjunto moído. Nós temos o trabalho maltado. Eu só vou falar um pouco sobre isso. Mas, essencialmente, qual que é o objetivo de maltear o arroz? Produzir enzimas, quebrar proteínas e aumentar a vida média do seu produto. Você malteia arroz mais ou menos que você maltearia uma cevada. Você faz a maceração, você seca, você passa num forno. Se você está interessado o Bernardo Pinheiros, um colega brasileiro que está defendendo o seu pH esse ano aqui. E ele basicamente mostrou que esse malte de arroz pode ter três diferentes, pode ter o gosto de cevada ou pode ter uma variedade aromática que vai ser mais baunilha, manteigado, mas tem umas variedades que tem cor. Com o grão, você pode ter umas características muito grandes de malte. Em termos de preço, o Bernardo também fez alguma pesquisa nisso, e o que a gente conseguiu ver foi arroz para a cervejaria aqui mesmo. Isso é o custo por tonelada de extrato, e aqui é a monetarização pela tonelada de extrato. E aqui você pode ver a cevada malteada, e você consegue ver em azul o arroz. Em 50% das simulações que nós fizemos, o custo de maltear arroz é 20% a mais, ou seja, cerca de 1,2 vezes o mais você gasta. Mas o que nós vimos aqui é que nós vimos a criagem, tamanho da plantação. O que a gente consegue ver é que para ter o mesmo tanto de almudo, você vai precisar de metade da quantidade da criagem que você tinha por extrato. Isso que foi surpreendente de achar, isso foi fantástico de trabalhar na pesquisa. Isso que me deixou pensando, o que o fazendeiro precisa? Nós já vimos muito potenciais com esse estudo do Bernardo, então eu tive que falar assim, não, eu estava trabalhando na malteação de arroz. E aí nós trouxemos 300 diferentes variedades de todo mundo e nós passamos por pequenas bateladas para o processo de malteação nesse equipamento. E depois nós pesquisamos eles para ver quanto tem extrato, quanto proteína, quanto enzimas endógenas tem. O que isso permitiu a gente ver é trabalhar sobre esses cultivares e ver quais variedades que têm uma qualidade para potencial de malteação. E você fala com a sua indústria, uma coisa que a gente tem visto, que é essencialmente, como a gente malteia o arroz, você tem uma diferença do que você faz com... Se você cortar esse arroz no meio, e você vê que ele não é completamente germinado, parece que nem o arroz branco comum. E depois que ele é germinado, ele parece um giz. E você consegue ver, sobre o processo de germinação de 0 a 5 aqui. Uma coisa que eu consegui ver que é diferente da cevada, que nós estamos tentando trabalhar com os malteadores aqui, as maltearias, e que uma ou duas vezes, 1,2 vezes maior de tempo, e isso se tornou um problema para as nossas maltarias aqui, que estavam acostumadas
porque tinha muito menos radículos na cevada do que tem no arroz. E isso aí foi um achado muito importante, que nós vemos que por todas essas variedades, tem algumas características que são ligadas a poderes diastáticos. Com a semente é negativamente correlacionada com a temperatura de gelatinização. E quanto maior ela fica, essas características vão descer. Você vê o poder diastático, é um das enzimas hidrolíticas potenciais que é positivamente correlacionada com características positivamente correlacionadas. E o extrato ilimitado de dextrinas são importantes para a gente conseguir ver que está se tornando importante para a cevada também. Então é um trabalho interessante. O que está acontecendo é que todas essas características, geralmente falando, geralmente as sementes mais longas têm mais beta-amirilase, mais poder diastático, enquanto as mais largas são maiores em extrato. O que nós precisamos são varietais que são cultivados desse jeito. Esses pontinhos aqui são os cultivares diferentes que a gente acabou medindo nos nossos estudos. Então nós temos outros 250 que a gente vai olhar e nossa esperança é que nós conseguimos achar algumas variedades que tragam, que fecham essa lacuna para nós. Isso tem muito interesse nessa pesquisa, coletivamente, durante todos os quadros de pesquisa dos Estados Unidos. Eu já vi, acho que 20 mil downloads já dessa pesquisa para alavancar essa matéria-prima na cerveja. Uma coisa que eu achei é que o arroz é livre de glúten. Se você está querendo fazer cerveja sem glúten ou produto sem glúten, pode usar o arroz maltado. Nós também. Meu pai tem gota, então quando ele tem cerveja de cevada, ele toma cerveja, o pé dele incha. E eu não posso mais beber cerveja com ele. O que a gente consegue ver com esses grãos de novos é que ele diminui o conteúdo de proteína. Você adiciona diferentes proteínas que diminuem esse glúten, essas coisas. Mas os japoneses são muito, muito bons em desenvolvendo novas marcas para o seu mercado que se enquadram nesse mercado. Tudo isso falando sobre arroz, mas como cervejas artesanais, nós temos sempre reverência às nossas matérias-primas, de onde elas vêm. E eu posso falar para vocês agora, eu nem sabia que o arroz era plantado no Arkansas até vir para cá. Agora eu sei que tem muito fazendeiro de arroz no Brasil. Eu não sei se vocês sabiam que tem. Pelo menos nos Estados Unidos são produtores de muitas gerações. E eu falo com os melhores cervejeiros artesanais do mercado. Sam Adams, Serra Nevada, Jim Koch. Eles nunca colocariam arroz na sua cerveja. Eu acho que isso é uma afirmação meio metida. Mas você sabe que eu já vi o cara no Japão, ele é usado como um premium ingrediente para saquê. E é um ingrediente premium que eles usam para fazer o saquê. Então é uma bebida premium com ingrediente premium. Ou seja, repense, reformula como você acha o que é um ótimo ingrediente. Eu posso dizer para você agora que o potencial que o arroz tem, ele consegue encontrar as demandas para vocês todos. E eu acho que vocês deveriam, ainda mais um mercado brasileiro, pode muito, muito se beneficiar desses produtores locais. Nós tentamos sempre alcançar, fazer testes com bebidas. Nós também estamos comercializando algumas dessas novas variedades que nós vemos potencial. Se quiser falar comigo, é só me alcançar se você tiver interesse. A nossa cervejaria vai crescer nesses próximos 3 anos. Nós estamos construindo um prédio novo, não só para a nossa cervejaria, vai ser um centro de excelência em comida. E vai ser um centro de excelência em bebidas também. E nós vamos ter um novo espaço. Com isso, eu adoraria receber qualquer pergunta que vocês tenham. Nós temos 5 minutos, mas eu posso ficar mais um tempinho, caso. Eu gostaria de estar com vocês pessoalmente hoje.
Qual levedura que ele indica para a gente braçar com arroz? Which yeast strain do you suggest for us to brew with rice? So with yeast strains, that's a really É good uma boa question. pergunta. We've Nós been estamos using, usando a 3470 ou a S23, mas eu não acho que o arroz, a utilização de arroz não necessariamente dita que tipo de levedura cepa de levedura você deve usar. O que eu faço agora é que todas as IPAs que a gente faz aqui dentro de casa, nós fazemos uma Arkansas Pale Ale, a gente chama assim. Toda IPA que eu faço tem pelo menos 10% de arroz. Pelo menos. E a razão para isso é a vida média do produto é mais longa. E tem um perfil mais crisp. Mas nós fazemos já IPAs com o S04, S05. Eu vou dizer que recentemente nós vemos algumas dióxido de sulfuro formando. Tem sido meio prevalente em produtos que nós fazemos com mais de 50% de arroz, né? E a 3470. E quando a gente vai para a S23, nós não temos esse problema. Então eu acho que depende do seu propósito ou seu estilo que você está tentando criar, mas nós não vemos nenhum problema, até 30% com a maioria das cepas que a gente usa. Eu quero comentar isso. Nós usamos LDC, é o enzima para reduzir o diacetil. Então, essa porcentagem de arroz que você usa nas IPAs é alpha-acetolactic decarboxylase. Sorry. Ou arroz grão polido? The question is, he mentioned the percentage of rice you use in your IPAs are pure rice or malted rice? Nós usamos um adjunto de baixa, por exemplo, uma varietal que nós conhecemos que gelatiniza a 70 graus. Então nós tipicamente só adicionamos isso no mash. Antes era 58% e nós só precisamos do açúcar só. Então nós usamos o arroz limpo como adjunto. Mas, novamente, na nossa cerveja experimental nós adicionamos flakes ou malte de arroz. Nós tentamos um número de diferentes coisas, mas o arroz moído como adjunto fornece essa normalização da superfície de produção. E você reduz lipoxidação. A pergunta é se ele já usou farinha de arroz pré-gelatinizada. The question is, have you used pre-gelatinized rice flour before? Eu já usei farinha de arroz, já. Nós não usamos pré-gelatinizada, mas o problema com farinha de arroz é que depende de onde você está conseguindo essa fonte, é o conteúdo desse grão. Dependendo da qualidade das farinhas de arroz e o conteúdo de lipídios dessa farinha, pior o perfil e mais difícil de limpar. Depende de onde você está. Você tem como fonte essa farinha de arroz. Você pode esperar muita lipoxidação na sua cerveja. Agora, com isso em mente, você pode pensar o metabolismo de lipídios na levedura que você usa para fermentar essa farinha também, para modular esses lipídios. Mas eu não fiz pesquisa nisso ainda. Mas isso pode ser uma maneira de melhorar a qualidade com a farinha, mas a minha recomendação seria usar... Se você não tem controle de qualidade bom nessa farinha, você vai começar uma característica de oxidação que você não quer na sua cerveja. A pergunta
nas pilsens, usando um percentual de arroz, facilita a filtragem? Fica uma cerveja mais limpa, a princípio, para filtrar? The question is, when you use it for Pilsen's beers, the use of rice helps the filtration, or make it become clearer, more transparent beer? Yeah. Sim, I think eu this acho que is isso a é important um ponto point, importante. Like when you Quando você think about pensa traditional Pilsner beer, cervejas Pilsens but, tradicionais, like when I think about your quando eu climate, penso sobre o clima de vocês, I eu think, penso que, in na my minha opinião, opinion, if I was going se eu to estivesse no Brazil, Brasil, like this week it was gonna be eu beautiful sei que o weather, 80 clima degrees, ia estar the lindo, weather, ia this is very estar 80 graus simplification of Fahrenheit. countries Não, in- eu sei que eu estou multiple simplificando, você tem climates, múltiplos climas, o but país é enorme. in a tropical Mas na zone, zona tropical, again, novamente, my taste meu profile, perfil de I sabor, hate eu odeio, any residual odeio, extract in odeio a os Pilsner. I like them extratos crisp residuais. Eu and gosto dela dry bem and crisp, clean. bem seca, bem limpa. And I E eu think acho that really que plays well isso in a paga hot bem num climate, clima in my bom, opinion. na minha opinião, num clima So quente. what rice O que o can arroz do, pode if you fazer, think se você about it pensar like nisso, como como uma way to maneira de drive dryness, deixar mais the more seco. rice that you Quanto include, mais the more arroz, dry você inclui mais seca a sua your beer. cerveja. Now, Agora, if you were trying to se você está replicate a tentando Pilsner, imitar uma or Pilsen, an uma Pilsner, export uma lager, Export you Lager, may not eu posso add não adicionar 60%. 60%. You know, maybe Talvez start with comece com 30 and 30 see, or ou 10, 10 e vê onde vai. as you add more E vai and adicionando more mais e mais até, rice, get yourself to a até você point chegar where num you ponto que like the você taste gosta do perfil de profile. sabor. But what that rice Mas o que will esse arroz do, vai fazer in your no seu mash, mash, your mash can become a little bit ele more vai ficar um tricky pouquinho because mais you have to pegajoso, be vai ficar um very pouquinho mais... cognizant of the você tem que estar temperature you're sempre getting the conhecendo rice muito to bem so that a it temperatura que ele vai estar liquefies underground. liquefando If you don't get that rice esse over its açúcar. shell Se você não temp, passar da basically, it just temperatura, becomes sort of like ele vira uma paste that pasta, is too thick que é and viscous. muito viscosa e So, muito grossa. exogenous, Então, like if you se start você to read começa a into this, pesar sobre my isso, feeling and my minha suggestion sugestão, would meu be, sentimento seria reach out to an enzyme company vai atrás de uma that companhia de focuses on a exames e heat-stable veja uma altamilase. altamilase And that que just guarantees isso vai that you're garantir que successful. sua And then abraçagem as you bem get more sucedida. comfortability with E the aí, technique, quando você vai you ficando can go back mais to that heat-stable alpha-amylase confiante com a and make técnica, sure você that pode you're usar supplying, menos enzimas e ter but certeza que está liquefando that ainda, mas I would say eu acho que é um dos grandes obstáculos. and just in terms of E depois de post-processing, we do pós-processamento, not né? see a Nós não huge vemos muito impact impacto. on like, beers that contain As pessoas que 50% tinham rice are 50% not harder to filter de arroz não são mais than difíceis beers that contain de 100% filtrar do que as rice. cervejas que só têm If you cevada. were talking about just like Se você falar só de post-processing, pós-processamento, the most a maior differentiation is on the diferenciação mash vem side na parte do and mashing technical mesmo handling. e na parte física de lidar. Oi, última. Desculpa aí. A minha pergunta seria o seguinte: com o objetivo de fazer uma cerveja sem glúten, qual seria a proporção ideal ali de arroz e malte, sendo que depois a gente teria que usar uma enzima para tirar o glúten da parte do malte? The question is, thinking about a gluten-free beer product, what is the rice and malt content? And of course, you have to use exogenous enzyme later to remove the gluten that is still in the process. But what is to you the proportions of this grist? Yeah. So in Bernardo's, No trabalho do Bernardo, que eu mostrei, deve ser mais claro. Aquele estudo do Bernardo é 100% arroz, ou seja, aquele já era sacrificado por arroz. A sacarificação foi toda com arroz. Só foi feita com arroz, com malte de arroz. Se você quer criar uma 100% sem glúten com arroz, você pode fazer isso. E você já fizemos isso já. E nós fomos bem sucedidos. Isso é uma coisa possível de se fazer, se você não quer usar uma enzima exógena. Agora, escolher a variedade é a chave mesmo, para o futuro disso aí. E na minha opinião, provavelmente o arroz maltado
nós estamos uns 2, 3 anos de ser uma matéria-prima que você vai conseguir fazer cerveja com ela. Tem algumas maltarias artesanais aqui que estão trabalhando com malteação de arroz, estão aumentando a sua produção agora, mas ainda é bem pequena. Então você pode criar um produto livre de glúten dessa maneira. O que nós temos feito para criar é um produto parecido com saquê. E a gente pega o arroz como adjunto e usa enzimas exógenas. E nós sabemos que o nosso arroz já gelatinizou e nós estamos criando esses mostos de 20 pratos e criando saquê na nossa cervejaria. E é tudo gluten free. Então, novamente, pensar como você vai alavancar essa matéria-prima, nós não estamos usando koji, nós estamos usando falamos que é um produto que nem saquê, porque a gente não está usando as leveduras deles, estamos usando enzimas exógenas, mas tem um número de maneiras que você pode criar um produto livre de glúten com arroz. E na minha opinião, é um material muito melhor do que o sorgo, porque o sorgo tem gosto terrível, é o pior material. E a razão para isso é muito daquele sorgo contém aldeídos, muito aldeídos. E como a gente reduz esse caráter de aldeídos, esses aldeídos estão dentro do interior do grão. E aí quando você remove isso, se você pudesse comprar o sorgo sem a casca, você poderia ter sem glúten, mas o conteúdo tem muito aldeído, que a gente não consegue superar esse obstáculo ainda. E numas cervejas não alcoólicas, 100% malte. É por isso que quando nós temos a versão não maltada, cevada não matada e moída, você pode ver isso no meu estudo de consumidor. Nós tiramos a casca, nós também vamos ter uma fermentação mais limpa, só com amido de cevada. Eu sei que é uma resposta longa, mas tem um número de diferentes maneiras que você pode criar produtos gluten free. Outra maneira, pelo menos nos Estados Unidos, você pode usar um tratamento de enzimas. Mas a cerveja, pelo menos nos Estados Unidos, tem que ser nomeada como glúten reduzido, não glúten livre de glúten. E para quem é mais celíaco, pode causar problema. São algumas opções. That's it for today, Scott. Thanks a lot. People, thank you for your lecture speech. We will send your email if anyone is interested in getting in touch with you. And have a safe stay at home. Yeah, I really, it's a bummer that I couldn't make it down there to you all. I hope that next year it can work out. I now have a visa till 2036 to come and visit you. So, would love the chance and the opportunity to come next year. And again, I really am sorry to the organizers and everybody. And I hope that this lecture was useful and engaging.